E por último, como saídas, a gente tem a estimativa de duração das atividades, que na verdade, para o nosso trabalho, vai ser o preenchimento da nossa última coluna. A estimativa de duração é a duração de cada uma das atividades. E aí, como saída, pessoal, alguns projetos exigem, o Microsoft Project está pronto para isso, é você falar das suas bases para as estimativas. Então, para que aquela estimativa realmente não fique um chute no escuro, né, muitas vezes você tem que argumentar para os seus stakeholders de onde você tirou aquele prazo. Então, não, fica tranquilo, a gente vai fazer o seu projeto em 2 anos e 14 dias a gente termina. Mas como que você chegou nessa conta? Então, às vezes você tem que ir atividade por atividade dizendo, conforme o projeto anterior, a etapa de fundação do prédio demorou 48 dias, estima-se que esse prédio tem uma base um pouco maior, então estamos usando 60 dias, com um acréscimo de 25%. Então, às vezes, em alguns projetos, dependendo da pressão que o stakeholder dá, você tem que fazer base para cada uma das estimativas. Normalmente, projeto complexo, que envolve verba pública ou coisa do tipo, tudo que você estimar você tem que justificar. Então, o PMBOK já prevê esse campo das bases para as estimativas. Mas para nós aqui no trabalho, vamos nos preocupar com a estimativa. Vamos preocupar e na hora de definir a duração das atividades, conseguir definir uma duração que faça sentido e que possa ser concluída também. E depois a gente vai jogar isso na nossa. O anterior, a estimativa de duração, o que você falou dentro? A estimativa de duração é preencher a última coluna da nossa lista de atividades. É efetivamente falar quanto vai durar cada atividade do projeto. Beleza? Gente, então essa é a parte teórica de hoje. Agora eu vou passar para vocês como vai ser feito no trabalho. É uma aula muito rápida, na verdade. Na parte prática vocês não vão ter maiores dificuldades. Né? Por quê? Porque simplesmente vocês vão ter que preencher o último campo da lista das atividades. Ah, professor, mas eu não fiz nesse formato. Aí eu vou olhar com aquela cara de azar seu, né? Eu tenho que fazer uma nova lista. Mas acho que vocês todos estão fazendo já no formatinho da lista. Ficou uma coluna sobrando, que é a coluna da duração. Como eu faço, então, para preencher a duração das minhas atividades? Pessoal, diretrizes importantes. Primeiro, pense por atividade. Então, quando você for falar da duração, não olha para a tua lista como um todo e já tenta imaginar o prazo do projeto. Não. Foca em cada atividade. Então, por exemplo, elaborar o questionário. Quanto tempo vou demorar para elaborar o questionário? Bom, eu sei que eu vou ter que fazer uma primeira versão, vou mandar essa versão para o cliente, vou aguardar uma resposta dele e vou fazer os ajustes. Eu tenho uma certa experiência com pesquisa de mercado. Então, eu sei que se eu tenho uma interação legal com o cliente, em 2 dias eu consigo terminar. O que eu faço? Venho aqui e preencho por 2 dias. É simples assim. Tá? Mas a diretriz é, não se preocupem com o projeto como um todo. Olhem atividade por atividade. Outra coisa, pessoal, vocês vão reparar que aqui eu tenho 2 dias, 1 dia, 5 dias, 20 dias, 3 dias, etc. Todas as minhas durações estão usando a mesma escala. Isso é importantíssimo. Senão o cronograma de vocês vai virar uma bagunça. Quando a gente for fazer no Microsoft Project, beleza, você pode fazer que a primeira atividade dura 8 horas, a segunda dura 1 dia, a outra dura 3 meses, a outra é 1 semana, a outra é 2 anos e meio. Não tem problema, é adapta. Mas aqui, usem a mesma base. Sugestão, pessoal, 99% dos projetos a base é dias. Tá? Ah, Kenneth, mas calcular a amostra não demora 1 dia. Claro que não, se você tem uma planilha, então não demora 5 minutos. Né? Mas aloque aquele dia para ser a preocupação com a questão da amostra. Depende, se você não tiver um questionário já elaborado. Na verdade, se você não tiver informações sobre o universo a ser pesquisado, demora um pouco mais. Né? Mas o que acontece? Normalmente, calcular a amostra não vai demorar 1 dia. Não tem como, é muito rápido mesmo. Ah, demorou um período, é meio dia. Né? Mas a minha sugestão, pessoal, para o projeto de vocês, pelo corte de projeto que vocês estão fazendo, que não é um projeto enorme, aloque um dia para aquilo. Pode ser que esse dia você use como gordurinha na elaboração do questionário ou na contratação dos pesquisadores. Tá? Mas o meio-dia que você falou, ele usou o meio-dia, o outro meio-dia da tal da corrida. Exatamente, aproveita aquele restante do dia para já fazer a próxima etapa. Então, aloque um dia de qualquer maneira, tá? Mesmo que aqui durasse menos. Tem que ser em dia? Não, pode ser em semanas, pode ser em horas, pode ser em meses, vai depender do porte do projeto de vocês. Aqui, arrisco, com boa taxa de acerto, vocês vão fazer a base em dias. O importante é manter sempre a mesma escala. Porque a hora que chegar o cronograma, se não tiver a mesma escala, vira um bolo e você não consegue colocar em prática. E aí faça isso para cada uma das atividades. Né? Então, elaborar o questionário 2 dias, calcular a amostra 1 dia, como eu expliquei, contratar pesquisadores 5 dias, aplicar questionários 20 dias, tabular dados 3 dias e elaborar relatório 2 dias. Mais um comentário, pessoal.
No nosso trabalho aqui, eu não vou exigir que vocês cuidem desse aspecto. Mas quando vocês forem jogar o projeto de vocês no Microsoft Project, vocês vão notar uma diferença, que é a questão de dias úteis. Então, por exemplo, essa atividade aqui demora 20 dias. Mas eu não vou aplicar questionário de segunda a segunda, tem sábado e domingo. Então, 20 dias na prática é quase um mês. Né? São 4 semanas de aplicação de questionários, 4 semanas de 5 dias. No nosso projeto, para fazer o nosso cronograma básico, não vamos nos preocupar com isso. Isso vai complicar muito, vai ficar difícil de desenhar e isso não vai dar tanta diferença para aprender. No Project, ele faz sozinho. É muito legal, porque ele tem o conceito de calendário. Então, no Project, você diz o seguinte, ó, esse meu projeto ele é tocado de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Automaticamente, se você colocar uma atividade dura 5 dias, ele sabe que vamos dizer, quarta, quinta, sexta, segunda e terça. Ele já faz esse cálculo para você, já pula o sábado e domingo. Fica muito legal o cronograma. Então é algo que você tem que preparar lá no Project. Aqui, por enquanto, façam como se fossem os dias contínuos. Vamos imaginar que a gente está escravizando aqui a nossa equipe do projeto. Todo dia eles estão fazendo trabalho. Outra coisa legal que o Project faz é a questão de horas. Então tem gente que faz o projeto em horas. 2 horas para isso, 8 horas para aquilo, 4 horas para o site, você pensa em horas. Né? É hora de programação, hora de layout. Então, quando você coloca em horas, você fala, por exemplo, essa atividade aqui dura 24 horas. 24 horas são quantos dias, pessoal? 3. Porque o dia útil é de 8 horas. Então 3 dias, 8 horas são 24 horas. Entendeu? Mas assim, não se preocupe com isso nesse trabalho aqui. Mas no Project é muito bacana porque ele já faz isso sozinho para nós. E já aumenta a nossa barrinha, já faz a previsão dos prazos, fica tudo direitinho.